We don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. O meu nome é Jeff, o meu nome chinês é Xin Wai. Nasci e cresci em Hong Kong e sou aspirante designer. Estou a dizer isso porque eu ainda sou um estagiário após 3 anos de estar a trabalhar na indústria do design, mas estou devagarinho a chegar aos meus objetivos. Eu estudei design de interiores em Milão e trabalhei lá 2 anos, mas agora estou em Londres a trabalhar num estúdio de design de interiores. Podes falar um pouco daquilo que te motivou a vir estudar para a Europa de modo geral? Quais eram as tuas ideias ao vir para cá? Uma das maiores questões está relacionada com o facto de eu vir de uma família muito conservadora. Desde que sou muito jovem e desde que tenho 15 ou 16 anos, eu sabia que eu não poderia ficar em casa porque a minha mãe nunca me iria aceitar inteiramente, porque eu gosto de homens. Portanto, eu estava a pensar, se eu quero ter uma vida própria e que eu quero ser honesto comigo mesmo, eu tenho de mudar de país e começar uma vida nova. Portanto, eu decidi estudar em Milão, onde comecei a aceitar-me pessoalmente, a minha orientação sexual também. Fiz amigos que não se importam com quem eu sou e gostam de mim simplesmente por quem sou, basicamente. Portanto, essa é a maior razão, eu diria, dessa mudança do meu país para a Europa. Portanto, agora estás em Londres, construíste esta estrutura de vida fora do teu país de origem, por vezes até dizes que és mais europeu no coração. O que é que isso quer dizer? Isso era um aspecto que eu comentei contigo há alguns anos atrás e basicamente mudei de ideias, porque não existe ninguém simplesmente asiático ou europeu, porque podem-se encontrar todo o tipo de pessoas pelo mundo. Podes encontrar também pessoas extremamente conservadoras cá na Europa também. Isso é algo que eu não sabia realmente antes de vir para cá. Porque enquanto pessoa que cresce na Ásia, mesmo sendo Hong Kong uma cidade muito internacional, nós não temos o elenco para conhecer pessoas estrangeiras todos os dias. E mesmo quando alguns conhecem, nós não os compreendemos de maneira muito profunda. E, portanto, as minhas primeiras impressões, antes de começar uma vida nova na Europa, era que todos os europeus têm mente aberta, entre aspas, e que são todos muito criativos e vivem a vida como desejam. Não se importam realmente sobre o que os outros podem pensar deles e isso tudo. O que me faz pensar hoje... Bem, se me perguntam isso, eu digo que isso não é verdade. Isso depende das personalidades, não depende da nacionalidade, basicamente. Portanto, eu não diria que sou mais europeu que asiático, mas diria que sou simplesmente eu. Uma pessoa de mente muito aberta, tentando viver a sua vida, tentando ser honesto comigo próprio, e é isso. É muito bonito. É interessante porque uma vez nas nossas conversas estavas a dizer que lá na Ásia havia esta impressão de que a Europa era como um conto de fadas. E eu não sei, mas isso marcou-me. Podes falar um bocadinho mais sobre isso? Pois, porque na Ásia a Europa aparenta ser como o topo para a criatividade, a arte e o conceito de beleza em geral. Porque, como podes ver na indústria do design, a maioria das pessoas famosas, os artistas, são europeus ou americanos. Portanto, essa é a concepção, ou neste caso a concepção errada, para a maioria das pessoas asiáticas. Porque é este o exemplo que nos é dado na indústria do design. Eu lembro-me de quando eu era miúdo, disse à minha mãe que queria ser artista e que queria ganhar dinheiro com isso. E queria ser uma pessoa criativa, ao qual a minha mãe respondeu: mas isso é só para pessoas brancas. Absolutamente ridículo. Mas pode-se notar que este é o pensamento da maioria das pessoas asiáticas conservadoras. Porque não conhecem bem o mundo. Simplesmente vivem no seu próprio mundo pequenino e pensam que esse tipo de aspirações simplesmente podem ser para as pessoas brancas e não para nós, por exemplo. O que não é verdade. Somos todos seres humanos, toda a gente tem um instinto para gostar de coisas belas. Muito bem. Portanto, neste momento estás cá em Londres, numa cidade que é multicultural. Como é que tu achas que as pessoas te veem em geral enquanto pessoa asiática? Apesar de te sentir cidadão do mundo, como é que tu pensas que és visto? Pois, mas esta é a tal questão acerca de Londres, porque eu nem sequer penso nisso cá. Eu nem sequer penso no facto de ser asiático, europeu, ou seja lá o que for, porque todos são iguais cá. E este é o aspecto que mais gosto acerca desta cidade. Ninguém fica admirado quando te vê um asiático a trabalhar num estúdio de design, mas tive uma experiência diferente em Milão. Porque quando as pessoas me conheciam enquanto asiático ficavam surpreendidas e sentes que falam contigo de uma forma diferente ou... Que tipo de diferente? Ou seja, tratam-te sempre enquanto estrangeiro, mas cá todos podem ser londrinos.
E esta é a coisa boa acerca de Londres, por enquanto. Ainda não sei como vai ser depois do Brexit. Mas por agora é uma experiência muito boa, porque todos são iguais. Não pensam, oh, és um artista asiático ou um designer asiático, não confiem muito em ti. Não, todos são tratados normalmente. Portanto, é isso que é bom acerca de Londres. Eu gostaria só de ir um pouco atrás na conversa. Tu mencionaste que foi muito fácil para ti te integrares em Itália. Como foi a experiência em geral nos 5, 6 anos que estiveste por cá na Europa, de modo geral? Conseguiste sempre arranjar maneira de encontrar o teu caminho? A maioria das vezes diria que sim, mas claro que há vezes em que na Itália encontrei-me com algumas pessoas que me diziam para eu voltar para o meu país e todos esses estúpidos e racistas comentários. Mas de forma geral para mim não foi muito difícil. Eu gosto da minha vida e tenho muito boas pessoas à minha volta. Tenho boa energia à minha volta. E tenho boas pessoas que acreditam em mim e que posso fazer coisas boas na minha vida. Portanto, foram bons 5 e 6 anos, tirando o facto que neste momento eu não estou a ganhar muito dinheiro ainda. De modo geral, estou muito feliz com o que tenho passado cá. E de que maneira na tua vida diária tu guardas um contacto com Hong Kong? A minha mãe é a minha melhor amiga, e através das notícias. Eu não sei se ouviste falar, mas temos alguns problemas graves relacionados com a democracia e a relação com o governo chinês, e estas são notícias que eu não consigo ignorar. Porque é a minha cidade de origem, e eu adoro-a. Apesar de não desejar lá passar o resto da minha vida, mas é o meu sítio de origem, é onde estão os meus amigos, a minha família e, portanto, as minhas raízes. Portanto, sim, as notícias, os meus amigos e os meus pais são os únicos elementos que fazem que eu ainda estou conectado com essa cidade. E que traços da tua personalidade tu consideras que são oriundos de uma educação, entre aspas, asiática? Como é que tu achas que Hong Kong teve influência sobre ti? Se isto fizer algum sentido, claro. Bem, eu diria... não sei. Eu tenho esta sensação que viajar abriu-te horizontes, como disseste, mas também absorveste muito da cidade de Hong Kong, de certeza. De que maneira pensas que isso se manifesta em ti? Bem, eu diria que tanto a cultura em Hong Kong, assim como a cultura chinesa, são culturas muito profundas, mas eu não as apreciei muito no passado. Mas agora que estou cá há 5 ou 6 anos, eu comecei a aprender a valorizá-la e a olhar para o seu lado belo. Eu não sei se respondi à tua pergunta, mas penso que esse é o eu de antes. Sempre quis anular a minha relação com Hong Kong na minha vida. Mas já não desejo isso, porque quero aceitar-me por inteiro agora. E de antes eu tinha baixa autoestima, mas depois de ter viajado e vivido na Europa durante algum tempo, simplesmente comecei a abrir-me. Aliás, estou a tentar abrir-me ainda mais e tornar-me ainda mais confiante. E o que pensas que os europeus pensam de Hong Kong? Bem, primeiro pensam que é uma cidade chinesa, aspecto que eu nunca iria concordar, e penso que os europeus também pensam que somos muito internacionais. De alguma forma temos muitas semelhanças com Londres, mas a questão é que as pessoas locais não se integram realmente com as outras culturas porque simplesmente não é familiar para eles. Alguns tentam, mas quando as relações se tornam mais íntimas, eles se assustam. Acredito que pensam que Hong Kong é uma cidade fantástica, com boa comida, e a maioria das pessoas sabe falar inglês. E que é uma cidade asiática mais internacional. Os estrangeiros não pensam muito acerca da nossa política porque não os afeta diretamente. O que eu posso perceber, porque eu, enquanto estrangeiro noutros países, por exemplo, quando estava a viver em Itália, eu não demonstrava interesse pelo presidente porque não me afeta diretamente. Diria que os estrangeiros pensam que temos uma cidade interessante com boa gastronomia, basicamente. Bem, já respondeste a quase todas as questões que preparei. Se quiseres desenvolver mais alguma questão, porque na realidade foste muito rápido a responder. Até agora és o participante mais rápido. Enquanto pessoa europeia, bem, eu diria, por exemplo, alguns dos traços que eu noto em ti, mas não sei se tem a ver com alguma característica asiática, mas tem a ver com o facto de ser extremamente meticuloso e preciso em tudo o que fazes. Interessas-te muito pelo fabrico de qualidade. Bem, eu não penso que isso seja um aspecto asiático. Primeiro, a Ásia tem imensos países que são famosos por aspectos diferentes e a China é muito famosa pelo seu fabrico não preciso. Mas acho que essas características são pessoais. Porque eu penso realmente que nasci artista e sou uma pessoa muito responsável. E penso que se ninguém vai fazer nada por mim, então tenho que fazer as coisas por mim próprio. Tenho muito medo do erro. Tenho medo das pequenas imperfeições. E não achas que isso possa estar relacionado com a educação na escola? Porque cá na Europa, uma das coisas que se associa à educação na Ásia em geral é que a escola é extremamente rígida e trabalhosa.
é muito exigente e os estudantes têm de trabalhar mesmo sem parar. Mas claro que isto é um estereótipo. É sim, é um estereótipo, mas é verdade apesar de tudo. Pois demonstram trabalhar bem mais do que nós cá na Europa de forma geral, na escola. Claro que cada país tem a sua própria estrutura. Mas eu não concordo completamente, porque a educação não pode estruturar uma pessoa dessa maneira. Podes ser muito minucioso nos teus estudos, mas talvez a tua vida pessoal seja um desastre. Penso que a responsabilidade é o aspecto mais importante aqui, porque eu conheci muitas pessoas, e mesmo europeias ou asiáticas, que não querem simplesmente saber, não pensam na responsabilidade que têm com seja o que for, porque têm salários baixos ou porque a questão não tem nada a ver com eles, não os afeta diretamente. E eu não penso que está certo, porque se todos fizerem isso, o mundo já não pode funcionar. Portanto, é algo que eu não posso desfazer, essa responsabilidade que carrego, porque isto está no meu sangue, basicamente. Sou extremamente sensível à ecologia e ao meio ambiente, sou mesmo muito sensível. Sinto-me desesperado quando penso na direção que vai o mundo, as questões ambientais. Eu estou a tentar não desesperar porque faz-me sentir muito mal, mas sim, eu realmente penso que a responsabilidade é o mais importante, porque as pessoas estão a comprar má qualidade e não se importam com as consequências. É extremamente egoísta, e acredito que eu não sou uma pessoa egoísta. E o que pensas que seria um passo em frente para gerar empatia nas pessoas em relação ao meio ambiente? Tenho esta sensação de que parte do teu conhecimento adquirido tem a ver com as tuas deslocações pelo mundo, pela Austrália, outros países, certo? Sim, eu estive na Austrália, no Médio Oriente, na Ásia, mas nunca estive na América. Estou a pensar que talvez esse tipo de experiências estimule a sensibilidade em relação ao ambiente. Achas que é o caso? Bem, sinceramente não sei. Porque, por exemplo, a minha mãe não quer saber. Ela não recicla e eu estou sempre chateado com isso. Isso não é da educação, porque a minha escola nunca me ensinou a reciclar. Ou como amar o ambiente, por exemplo. Simplesmente não sei. Eu estou mesmo chateado com as grandes cidades, por exemplo. Quando vejo muita gente que fazem muito lixo, fico mesmo chateado, sinto-me mal por causa disso. Mas viajar faz-me sentir ainda pior, porque quando viajo à volta do mundo vejo, bem, seja em Milão ou noutro sítio, é a mesma coisa, é a mesma reação. As pessoas simplesmente consomem, seja qual for o produto, sem pensar na sua qualidade, e deitam fora lixo como se não tivessem de pagar por ele. Eu sinto que o mundo está em mau estado, e viajar faz-me sentir isso ainda mais, porque é a mesma coisa por todo lado. O que é que tu dirias a um jovem de Hong Kong ou de outra nacionalidade que quer sair do seu núcleo onde cresceu? Bem, eu diria simplesmente ser tu próprio. Não há razão para te sentires inferior porque não és europeu. Acho extremamente estúpido pensar que as pessoas brancas têm mais qualidades em determinadas áreas, e particularmente qualidades criativas, enquanto que os asiáticos têm de fazer todo o trabalho de finanças e gestão económica. Chega de estereótipos e preconceito. É importante sermos honestos connosco próprios. E como é que tu fizeste isso? Bem, as pessoas diferentes têm maneiras diferentes de o fazer. Eu escolhi viver noutra cidade, escolhi construir uma vida noutro sítio, tento ser a melhor versão de mim próprio. Tento envolver-me o mais possível nas causas com as quais me preocupo, tento não usar maus produtos que prejudicam o ambiente, tento ser a melhor versão de mim próprio. E é isso. Se acreditas realmente que uma pessoa pequena pode tentar mudar o mundo, então começa por ti próprio. E depois partilha com os teus amigos. Apesar de eles serem teimosos, um dia haverá mudança. Até a minha mãe está a começar a mudar de atitude, está a começar a reciclar. Mas, apesar de tudo, eu não sei se ela faz isso só quando eu estou presente. Mas pelo menos ela tem medo de mim. Estou a brincar. Mas são os pequenos passos que movem a larga escala.